Olá pessoal, comentar sobre este livro aqui, Dúvida, da Jennifer Michael Hatch. Esse é um livro que é publicado pela editora Ediouro em 2005. Bom, ele vai falar sobre, dúvida no caso aí é ateísmo. Então, o melhor título seria Uma História do Ateísmo. A dúvida em questão é a existência de Deus. Então ela vai atravessar desde o período dos gregos, dos romanos, de Jesus, da Idade Média, dos muçulmanos, dos budistas, atravessando aí o iluminismo, até chegar aí ao século XIX, século XX, vai trazer um cenário identificando uns personagens dessas épocas, né? E o que eles pensavam sobre a ideia de Deus e como é que isso evoluiu, tá? Eu queria chamar a atenção para um ponto que ela discute, quando ela vai falar da Idade Média, ela fala ali daquela condenação que teve do bispo francês em 1277, tá? É uma condenação, sobretudo, para as ideias que estavam surgindo ali na Universidade de Pádua. E ali, esse bispo francês publicou, então, um edito com 219 proposições que seriam condenáveis. Então ele lista algumas dessas, por exemplo, que Deus não pode imprimir ao mundo um movimento retilíneo, porquanto isso criaria um vácuo. Né? Tá errado essa ideia, porque Deus pode tudo. Que as discussões teológicas se baseiam em fábulas. Errado. Que não há vida superior à filosófica. Que o saber teológico impede o avanço do conhecimento. Tudo isso é errado, não deve ser ensinado. Que os únicos homens sábios do mundo são os filósofos. Não é verdade? São santos. Que a revelação cristã constitui obstáculo ao aprendizado. Que não se deve acreditar em nada e nada se pode afirmar sobre as coisas, exceto se for evidente. Isso está errado e aí a gente concorda que está errado mesmo, né? Essa daqui, a 37, está errado mesmo. Ou seja, para o critério de hoje, né, estaria errado. Na época está errado, continua errado. Nada se pode afirmar sobre as coisas. Hoje a gente, não, a ciência está aí para investigar sobre as coisas. Mas, enfim, esse daí é o decreto de 1277, que depois foi revogado. Tá? Condenava, muitas das teses aqui são teses aristotélicas, que foram reeditadas aí por Averroes, né? E depois por Tomás de Aquino. E depois isso foi desfeito, né? Essas condenações foram desfeitas. Agora, o que me chama a atenção o insigne historiador Etienne Gilson, 1938, diz assim: a lista dessas opiniões constitui prova suficiente de que o racionalismo puro ia conquistando terreno em fins do século XIII. Os averroístas foram mais longe que Averroes. Na verdade, segundo Gilson, não houvera nada semelhante no passado, mas essa postura antecipou a crítica dos dogmas religiosos típica do século XVIII francês. Então, o que chama a atenção é que no meio de 219 proposições, tem uma, a 152, que fala que as discussões teológicas se baseiam em fábulas, mas nenhuma levanta a hipótese de que a história de Jesus é uma fábula. Nenhuma delas levanta. Então, veja, você está... É um tema que só vai ser levantado no século XIX. Tá? Outra questão que chama atenção é quando ele fala da Inquisição, e ali, novamente, você tem os vários relatos de Inquisição, de processos inquisitoriais. Aí ele fala assim, na página 290, as informações às vezes são escassas, mas podemos ter uma ideia do caso com base nos poucos exemplos. Está contando um caso, né? Em 1497, um certo Gabriele di Salo foi julgado em Bolonha por declarar que os milagres de Cristo eram fenômenos naturais. Tá? Então, veja, você tem ali na Inquisição gente que
apontava que os milagres de Jesus eram fenômenos naturais. Agora, não consta aqui ninguém que tenha levantado a hipótese: olha, Jesus não existiu, Jesus foi invenção romana. Não tem. Então, essa tese de que Jesus não existiu, ou Jesus foi invenção romana, mesmo submetida a severa crítica ali na época da Inquisição, que tinha gente que detonava a igreja, depois era condenado, né? Mas não levantaram essa hipótese. E também ali em 1277, ali em plena discussão nas universidades, o tema também não foi levantado. Levantou-se a questão das fábulas, mas não a de Jesus romano. É isso. Muito obrigado, então.